falei no vídeo anterior, na análise sem spoilers, Noah Centineo interpreta um advogado recém-formado que foi contratado pela CIA e descobre um caso de extorsão de uma ex-informante que ameaça soltar informações confidenciais da CIA. E ele se vê em um ambiente completamente diferente, no mundo da espionagem internacional, um ambiente totalmente utópico e perigoso, que até então ele não fazia ideia que existia. Criada por Alex Hawley, Recruta é uma série original da Netflix. E o personagem principal é apresentado como um menino até então novato no seu primeiro emprego como advogado. E o fato dele ser novo, tá em seu primeiro emprego e há alguns dias só dentro da CIA, é enfatizado a todo momento e várias vezes os personagens citam ele como um menino apenas, com pouca experiência, que não sabe fazer as coisas direito, que hora ou outra vai fazer alguma besteira no trabalho, que vai acabar atingindo outras pessoas caso elas saibam o que ele estava fazendo, então ninguém quer se intrometer no que ele faz. E o fato dele ser novo e estar pouco tempo na empresa é enfatizado várias vezes por diversos personagens, demonstrando claramente o quão subestimado por todos ele é. Os seus colegas de trabalho zoam ele o tempo inteiro e a relação na CIA, ela é caracterizada como um querendo a cabeça do outro, um querendo ter vantagem em cima do outro, para que ninguém acabe pegando seu cargo ou se sobressaindo ao que você já faz. E com o Owen isso não é diferente. A Violet e o Lester tentam a todo custo acabar com a motivação dele, fazer com que ele sempre fique com o pior trabalho e, claro, né, sem as informações necessárias para realmente se sair bem no trabalho que tá fazendo. E nessa de fazer com que ele se encrenque, que fique com o pior trabalho, o Lester passa pro Owen um trabalho que seria dele, que são as cartas de extorsão que a CIA recebe diariamente de pessoas tentando, ameaçando e falando que vão vazar informações confidenciais. Que na maior parte das vezes não dá em nada e é só perda de tempo mesmo. E assim, são pilhas e mais pilhas de cartas. Mas, né, ao contrário do Lester, que fica lá só tentando arranjar um jeitinho de ter alguma vantagem sobre os colegas, o Owen faz seu trabalho mesmo, começa a ler as cartas e descobre uma possível e real ameaça nessas cartas de extorsão, que aí coloca ele no meio do caso da ex-informante Maxine Meladze. A Maxine, ela é interpretada pela Laura Haddock e ela é uma ex-informante que vivia uma vida dupla na Bielorrússia, onde ela foi interceptada após matar o seu marido e assumiu seu posto na máfia russa. E nessa vida dupla de ser informante da CIA e tenente da máfia, ela é quase morta durante uma missão e ela foge para os Estados Unidos, onde ela passou a viver uma vida tranquila até o momento em que ela faz amizade com uma mulher que é quase morta por um caminhoneiro que não é flor que se cheire, e ela mata ele a pauladas e vai parar na prisão. E é assim que a vida dos dois, do Owen e da Max, elas se cruzam nesse momento em que o Owen descobre essa carta e vai até a Max para tentar fazer com que ela não vaze essas informações e ver o que ela precisa, o que ela quer para que essas informações não cheguem à mídia. E tudo começa com uma história que aparentemente é muito superficial. É ela tentando persuadir ele a ajudar ela a sair da prisão e ele querendo a todo custo que ela passe essas informações confidenciais para ele e não vaze nada para mídia, fazendo com que o seu emprego seja mantido. E enquanto essa história se desenvolve, a gente tem também a história secundária, que é o Owen tentando fazer com que os podres do seu chefe, o Nyland, não cheguem à mídia também. Nessa de tentar ajudar todo mundo e fazer com que tudo funcione, o Owen acaba envolvendo muita gente, mais pessoas do que ele queria e pessoas próximas a ele, o que sempre acaba gerando um problema atrás do outro, pra falar a verdade. E assim começam as investigações. No início, o personagem é realmente um novato que não sabe fazer nada. Ele chega, ele não sabe quais protocolos seguir, o que fazer e o que não fazer. Ele se coloca em situações de muito perigo porque nenhum dos amigos, colegas de trabalho dele dão informações realmente necessárias para que as missões sejam feitas de maneira segura. Então ele só se coloca em situações de perigo o tempo todo, o que é desenvolvido durante os 8 episódios junto com a personalidade desse personagem. O Owen, ele é alguém que a gente pode enxergar durante a série como um personagem que tenta de tudo pra fazer e pra conseguir o que ele quer, pra conseguir concluir uma missão que é dada pra ele, mas ao mesmo tempo ele se perde o tempo todo nisso.
ele quer tanto fazer aquilo, ele quer tanto dar tanto dele, que ele acaba perdido no meio da situação e acaba sempre em problema. E isso é um diálogo frequente dentro da série. A Hannah, principalmente, fala isso pra ele, que ele tem um potencial incrível, que ele seria uma pessoa muito bem sucedida, mas que ela fica tentando consertar ele o tempo todo e ela não consegue. E além disso, o fato do Owen ser advogado, o porquê ele escolheu essa profissão, é um assunto também muito falado durante a série. Eles discutem e vários personagens perguntam pra ele: por que você decidiu ser advogado? Você não tem jeito de advogado. Embora eu acredite que ele tem muito jeito de advogado, sim. A maneira como ele negocia as coisas, a maneira como ele fala, como ele é claro, como ele encontra brechas em todos os momentos. Ao meu ver, ele seria um ótimo advogado, sim. Mas eu entendo pelo jeito descolado dele e tudo. Ele não pareceria um advogado sério e totalmente, né, advogado. E nesses momentos que a gente vê alguém que tenta provar não só pra si mesmo que poderia ser algo que todo mundo acredita que ele não pode ser, mas também cumprir a promessa que ele fez pra mãe dele de que ele não acabaria como o pai dele acabou, que o pai dele foi um cara que morreu na guerra e acabou deixando a mãe dele com um filho pra criar. E ele conta em um pedaço da série que ele tentou fazer de tudo pra substituir o pai dele e fazer com que a mãe dele não se sentisse tão responsável o tempo todo por ele, mas ele acredita que não tem adiantado. Então ele prometeu pra ela que ele seria alguém muito diferente e por isso ele seguiu essa carreira. Entretanto, contudo, todavia, né, ele se encontra em perigo o tempo todo, o que faz com que ele seja um advogado que esteja no mesmo caminho do pai dele o tempo todo. E a gente vai acompanhando esse desenvolvimento do personagem, esse amadurecimento do personagem, das coisas que ele fala, das coisas que ele deve não falar, das coisas que ele faz, das que ele deve não fazer, em quem ele confia e principalmente em quem não confiar. E uma coisa que falam pra ele é que ele deve sempre esperar o pior de tudo. Fora o cansaço que é desenvolvido durante tantos acontecimentos e frustrações e crises de ansiedade, das dúvidas e questionamentos existenciais do próprio personagem, e com o passar dos episódios a gente vai descobrindo o motivo e a história por trás dos atos e escolhas, e talvez o egoísmo que todos falam que ele tem, porque ele sempre coloca os seus interesses acima de tudo, também sejam explicados pela história do personagem e como ele teve que agir e lidar com a vida durante todo o seu crescimento, e por isso que ele é desse jeito. Além, claro, de conhecer o Owen, a gente acaba conhecendo a Maxine, que é mais do que só alguém fria e calculista. A gente conhece a história que ela carrega. Vivendo há tanto tempo nesse meio, com tantos negócios ilícitos, absurdos políticos, relações de interesse e corrupção, que também levaram ela a vários momentos de sofrimento e fizeram com que ela se tornasse uma sobrevivente, que faz de tudo para se defender e sempre tenta estar um passo à frente para ela ser sempre necessária e as pessoas não tentarem matar ela. Além desses personagens, nós temos também os amigos do Owen, o Terence e a Hannah. E a Hannah, ela participa dos momentos românticos, ela faz parte daquele casal com o Owen que nunca acontece. Que eles já namoraram um tempo atrás e agora eles estão há 2 anos separados. Mas existe aquele carinho, aquele amor. Tanto que o Owen fala que ela realmente foi o único relacionamento sério da vida dele, que foi a pessoa que ele mais gostou. E claro, né, esse amor nunca se desenvolve, não sabemos quando vai se desenvolver, agora que, né? Além disso, a gente tem a troca de favores com a amiga colorida da Cia, que ele arrumou. E claro, né, isso tudo com o charme incontestável do Noah Centineo, que, né, a gente já conhece de longa data, o date perfeito, pra todos os garotos que já amei, né? Não preciso nem falar nada. Mas enfim, a história vai se desenrolando, chega a um ponto da história em que ele tá levando a Maxine pra ser realocada na Bielorrússia, devolvê-la pra lá, pra que ela continue fazendo os trabalhos dela lá como espiã. E o Owen tá frustradíssimo num certo momento e ele para num bar e ele conhece uma menina. E essa menina vem, puxa um assunto com ele, pede uma tequila aqui, uma bebidinha ali. E ele tá super encanado com todo mundo que vem falar com ele, porque todo mundo ele acha que é um espião, ele tá desconfiado de todo mundo, porque realmente nessa profissão é o que se deve fazer. E ele não tava errado. Ela era alguém perigosa, que até então a gente não sabe quem é, e tem um plot no final da temporada que eu particularmente fiquei tipo, what? Vai acabar assim mesmo? É isso?
Então tá bom. Enfim, né? A história ela é contada de uma forma que te prende por horas e horas a fio na frente da televisão. E eu atribuo essa imersão toda não só à história bem contada, mas também à velocidade que as informações são dadas pra gente, a forma como os atores interpretam os personagens, a história bem escrita, a trilha sonora envolvente nas cenas de ação. Inclusive, a música que toca no trailer toca algumas vezes durante a série e ela é muito boa. Eu vou deixar até o nome dela aqui pra vocês ouvirem. Enfim, Recruta é uma série que vale a pena assistir. Eu, particularmente, adoro histórias de investigação, espionagem, tudo que remete a esse mundo. As minhas horas passaram como se fossem minutos. Eu fiquei presa na história dos personagens, nos dilemas que são criados e que, detalhe, não são poucos. Então, eu espero que vocês também gostem. E o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Me conta o que vocês acharam. O que vocês acharam do Noah como um personagem que não seja um personagem de romance? E também me conta o que vocês esperam para uma possível segunda temporada, que eu vou adorar saber. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!